Originalidade, Originalidade. né? Uhum. Então, é uma característica de toda pessoa superdotada ser original. Original em quê? Na área que ela for superdotada. Independente, né? Por exemplo, se você tem uma pessoa no esporte, vamos pegar lá um jogador de futebol, ele será original, ele vai fazer jogadas que mais ninguém pensou em fazer. Nunca pensou naquilo. Uhum, Não, nunca pensou naquilo. se é uma bailarina, ela vai fazer um movimento que nenhuma das outras já pensaram em fazer, mesmo elas se esforçando muito e treinando muito e sendo excelentes bailarinas. Uma cientista, né, vai ter uma ideia, vai levantar uma hipótese que ninguém levantou. Ela vai olhar, né, aquilo por outro olhar. Sei lá, pense em qualquer área que possa ser uma expressão de talento, né? Uma pessoa na área da liderança. Ele vai ter um feeling de relação social que outros excelentes líderes não vão ter, entende? Então, a originalidade é uma característica central da superdotação. Então, a pessoa superdotada, ela se dedica muito àquilo que ela gosta? Sim. A gente poderia até chamar isso de hiperfoco, talvez, né? Mas existem outras características que se interseccionam nessa questão do talento. E lembrando também que talento existem níveis, tá? Existem níveis de talento. Existe o que é potencial, ou seja, eu gosto de pensar o potencial como se fosse uma coisa que pulsa. Né? O potencial, a gente nasce com ele está pulsando, como se fosse a própria vida mesmo. Está pulsando para quê? Para se realizar. Gente, é para isso que a gente existe, é para se autorrealizar. Sim. Né? Então, o potencial está pulsando. Agora, se esse potencial vai se transformar em talento, é outra história. E aí que entra a parte de aprendizagem e desenvolvimento do talento, né? Que daí é para todas as pessoas. Tipo, uma coisa que eu sempre digo e é o que a gente defende na superdotação. Aquilo que nós queremos para nós, superdotados, nós queremos para todo mundo. Quando a gente pensa em fazer, por exemplo, programas de atendimento, que a gente não tem no Brasil, mas a gente gostaria muito que houvesse, programas de atendimento para desenvolvimento de talentos. É para todo mundo, não é só para superdotado. Não é só para superdotado. Eu falo que hoje quem está em muita desvantagem é a pessoa que não tem diagnóstico nenhum. Porque se é o TDAH, ele tem uma educação especial para ele ali, ele tem direitos especiais. Se é o TEA, ele também tem. Se é outras... Coitado do menino comum que não tem diagnóstico, meu Deus. Ele não vai ter uma educação individualizada, né? Todo mundo deveria. Ele recebe o comum de 100 anos atrás. Porque a nossa educação está 100 anos atrás. E aí essa criança não é vista na normalidade. Ele se apaga na normalidade. Quantas crianças estão ali precisando de atenção? Essa ideia de normal, norma, média, né? E a gente sabe que a média é extremamente heterogênea. As pessoas não são iguais na média. Perfeito. Né? Então, aí você entrou num assunto que... gente, a última pergunta que eu vou fazer para ela, tá? As outras eu anoto para a gente fazer numa próxima. Aí eu já não vou saber quem foi que fez, mas ela perguntou se você é a favor do homeschooling. Bom, eu pessoalmente, por enquanto, ainda estou refletindo sobre. Ótimo. Ainda não estou, assim, com uma posição definida. Por hora, seria um projeto de se trabalhar o processo educacional dentro de casa, né? Sim, exatamente, onde os pais assumem a educação escolar. Aí a minha questão é, gente, onde que eles vão arrumar tempo para isso? Isso que eu fico pensando, assim, né? Pensando numa questão prática. Aqui só para levantar mesmo um questionamento, mas eu acho que tem que ser assim, né? Uma problematização. A gente tem que conversar e falar sobre isso para ver que não é só aquilo assim, tem que ser assim. Não, isso, tem variáveis nessa história eu, aí, assim, né? pessoalmente, né? Como eu disse, eu estou refletindo sobre essa questão, mas se fosse para dizer hoje, eu diria que nós precisamos investir numa boa educação escolar. E, por que não, aquelas famílias que quisessem
fazer um complemento em casa, eles pudessem fazer. Tipo, houvesse mais liberdade, sabe? Porque eu acho que tem famílias que podem se dar muito bem com o homeschooling. Podem, porque tem N tipos de situações, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em fazer tudo assim, ou tem que ser A ou tem que ser B. Eu acho que não funciona, porque sempre vai ter alguém que não vai se encaixar. Sim. Então, eu acho que, por que não? Né? Famílias que tiverem condições para isso, né? Agora, diferente seria dizer que todo mundo vai ter que fazer homeschooling, que daí não dá, né? É impossível. Sim. Tem famílias que não têm a menor condição. Da menor, né? Exatamente. Mas eu sou uma defensora da escola, sabe? Como... Não assim, não sou fanática, né? Não é isso. Mas eu sou defensora de uma educação de qualidade. Fora do ambiente escolar, fora do ambiente familiar. Porque é o que a sociedade demanda hoje. Exatamente. Também. Né? Mas é um tema bem controverso aí, que gera muitas questões. Né? Eu sempre sou a favor de olhares diversos e nunca eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser daquele jeito, não. Senão a gente entra naquele... jeito. A gente vai cometer o preconceito contrário, a gente vai cometer a ditadura contrária, né? Sim. Que não favorece ninguém, né? A questão é a diversidade, né? Diversidade. Nós somos diversos. Não... Sim. Então, talvez metodologias diversas para pessoas diversas. Sim. Pati, eu já tô íntima te chamando de Pati, tá? Mas assim, mineiro já pega tudo e diminui, vai tudo pro diminutivo. Você sabe que mineiro tem um dialeto específico, próprio, né? A gente tem próprio, né? E aí, daqui a pouco eu tô chamando de Pati, não sei, enfim, não. Tá. Ai, gratidão profunda pela sua disponibilidade. Foi de altíssimo nível. Acho que as pessoas precisam, assim, às vezes a gente fica nos nossos consultórios, na academia, tal, né, nas pesquisas, e às vezes demora um conhecimento que faz a gente olhar de forma ampla, chegar até a gente, né? A gente tem acesso muito a informações distorcidas e muito partidárias e não sei o que, cara, mas, né? E assim, ouvir você que tem a vivência própria e que pesquisa isso e que tem uma forma tão sensata de olhar para isso, nossa, trouxe uma contribuição para a gente assim fantástica, inclusive para a gente pensar nessa própria condição do TEA, porque eu falo que eu tenho trabalhado muito para convidar as pessoas a saírem dessa ideia de se identificar com o diagnóstico. Você não é o autismo. E passar a ser só aquilo, né? E tipo, não tem mais nada, só tem aquilo. Isso, sabe? Você não é o autismo, você é muito mais complexo do que isso. Né? Porque senão a gente limita demais. E você trouxe uma visão diferente da forma de ser, ter a superdotação, né? Mas de uma forma que a gente, TEA, pode aprender também a vivenciar de uma forma menos transtorno, sabe? Menos transtornada, né? Sim. E é aquilo que eu falei, né? A superdotação, ela não se fecha na superdotação. O que nós queremos para nós queremos para todos. Né? Aquilo que eu falei, por exemplo, do talento, né? Que tem níveis. Tem alguns autores muito contemporâneos que eu gosto muito e partilho da perspectiva deles, que talento você precisa trabalhar com ele desde que a criança nasce. Porque o primeiro nível do talento é a competência para fazer algo. O segundo nível é a perícia. Terceiro nível é a excelência. Sim, que legal. Então, nesses níveis, pode ser que as pessoas, vamos pensar, mas uma pessoa que não é superdotada chega numa excelência? Não sei, pode ser que não, mas ela pode chegar nos outros níveis. Ou pode chegar também,
né? Sim. Claro que aqui, quando a gente fala de nível, tem toda uma caracterização do que seria isso, etc e tal, que não vem ao caso agora. Mas, o que é o objetivo? Pensando assim, qual que é o nosso objetivo nas altas habilidades? É proporcionar condições de desenvolvimento para a excelência, para todo mundo. Super legal. Mesmo que, mas a pessoa lá, vamos chamar na média, que eu já também não gosto dessa palavra, porque já parece que, enfim, você já rotula a pessoa. Quem é a média hoje, né? Exatamente, né? Aquele que está, digamos, lá na média, considerada lá na média, ele pode ter um desenvolvimento muito bom de talentos também. Tá, ele não tem que ser que nem o superdotado que tem que ir 150. Não tem que ser. Mas ele tem o seu modo específico singular de ser. E se ele tiver oportunidades, ele vai se desenvolver. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, né, da área da superdotação para todos os outros que não são superdotados. Independente se você é introvertido, extrovertido, se você gosta de socializar ou não, né? Assim, eu falo, eu nunca vou ser uma pessoa sociável e extrovertida. E eu não quero ser, eu não tenho problema com o meu jeito de ser. Isso pra mim não é um problema. É um problema pros outros que querem que eu seja de uma outra forma. Mas que arruma um problema onde não tem, né? Também. As pessoas arrumam um problema onde não tem. E isso que muitas vezes isso acaba deixando a gente da superdotação meio indignado, né? Porque, poxa, tem problemas que são reais pra gente resolver. A gente tem uma crise climática pra resolver. E aí a pessoa tá preocupada com picuinha. Picuinha da vida, entendeu? Então, tem coisas bem mais importantes pra gente dar conta. E aí, depois, quem tem CID, porque tem baixa tolerância à frustração, somos nós, né? Mas tudo bem. A gente que tem dificuldade de lidar com mudança, tal, mas a gente que tem CID. Tem mesmo, mas essa é uma condição humana. Todo mundo tem que trabalhar com frustração. É superdotada, é TEA, é TDAH, é mediano, é abaixo da média, não interessa. É uma constituição humana. Todos nós temos que lidar com isso. E que também é uma habilidade que você desenvolve, regulação emocional. Exatamente. Depende de inteligência, do desenvolvimento da inteligência emocional. Exatamente. E nós somos uma sociedade que não investe em inteligência emocional. Por isso que nós estamos do jeito que nós estamos. Muito legal. Enfim. Muito legal, Patrícia. Poxa, quantas contribuições. As pessoas foram escrevendo várias coisinhas, mas aí eu também não ia interrompendo. Enfim, mas as pessoas falaram que te acharam incrível, que foi maravilhoso, muito obrigada. Que tá de parabéns, etc, etc. E claro que a gente quer você aqui. Outra vez, eu tô tentando ver. Não, a gente marca e aí vamos também chamando mais pessoas, né? Então, quem participou hoje, divulga, na próxima convida mais gente, para que a gente justamente leve conhecimento para as pessoas. Porque, como você falou, o conhecimento às vezes ele demora a chegar. E sem conhecimento a gente sofre. Às vezes a gente não precisava sofrer nem metade do que sofre com o conhecimento. Mas por falta de informação se atrapalha total, né? Isso, e eu vejo assim que a nossa grande luta, e acho que em todas as áreas, seja na educação especial, seja nas outras, é contra a ignorância. Exatamente. E aí, por ignorância, muitas vezes a gente é oprimido pelo outro, porque a gente não sabe, acha que o outro vem com aquela, né? Às vezes com aquela, aquele exercício, saber, né? Um suposto saber e autoridade. Aquele exercício do poder, né? E a gente se retrai, porque se eu não sei, né, eu fico à mercê muitas vezes de outra pessoa e eu também não tenho argumento contra o que aquela pessoa está dizendo, né, sobre o meu filho. Então, assim, Patrícia, para uma pessoa que tem a hipótese de que ela pode
ter, né? A suspeita, superdotação. vamos dizer, né? Que Suspeita. primeiro veio uma suspeita. Uma suspeita. Algumas pessoas foram, eu acho que eu tenho, enfim. E aí Opa, o ideal... vai que tem aí. Vai que tem. Aí, então, é o que eu falo Sim. para as pessoas. A gente não vai conseguir descobrir isso, gente, com testes na internet. Pelo amor de Deus. Absolutamente, não. Né? Eles são uma muito avaliação divertidos, muito tá? complexa. Os testes de internet são pra gente se divertir, mas eles não têm validade científica nenhuma, absoluta. Tá? Nenhuma. É só pra divertimento mesmo. Eu já fiz vários, é bem legal, eu gosto de fazer. Sim, a gente vai testando, né? E eu falo que as pessoas são tão sedentas de autoconhecimento, né? Porque não tem a gente não tem isso na nossa cultura, que qualquer coisa que me dá um norte de quem eu sou, eu vou para lá, né? Sim. Olha o perigo disso. Então, gente, vamos procurar profissionais. Ah, é caro. Não, não é caro, é investimento. Junta seu dinheirinho, vai lá e parcela. Porque você compra um celular e divide em trocentas mil vezes. E um celular que às vezes é mais caro do que um atendimento, uma avaliação. Exatamente, muito mais caro. Então, vamos, né, ver as inversões de valores aí. E eu acho que aí você toca num ponto bem importante, que é as prioridades, né? O que você coloca como prioridade para sua vida, né? E aí, eu vou deixar aqui uma sugestão, se vocês acharem interessante, da gente talvez marcar uma outra live, né? Quem sabe na semana que vem ou quando vocês quiserem. Pra gente falar, se vocês se acharem interessante, começar falando de avaliação. Como é que avalia altas habilidades? Né? Como é que faz isso de fato? E claro, depois a gente pode começar com esse tema, mas aí pode surgir perguntas sobre outras coisas também. Acho que é um bate-papo bem livre, assim, né? Para que as pessoas tenham conhecimento e possam estar ajudando outras pessoas também. Né? Exatamente. E aí é a minha grande luta. E fazer uma corrente do bem, né? Porque de fato, assim, existe sim a barreira financeira, a gente não desconsidera isso, né? Ela é real. Né? E aí a gente vai formando uma rede de contatos, né? De indicações, de encaminhamentos, enfim, a gente dá um jeito. Sim, sim. E aí dá pra gente talvez, né, conversar num próximo encontro sobre onde que faz avaliação, é sistema público, é privada, onde que tem, ou seja, né, uma sugestão aí pra gente conversar sobre isso e também, claro, outras questões que surjam no meio do caminho, né, e vamos disseminando conhecimento adequado para as pessoas, né, porque eu sempre digo, conhecimento é poder. Se você quer se empoderar, estude, vai atrás de conhecimento, porque aí você se empodera. Caso contrário, você vai sempre estar na margem. E de gente de má fé. Fácil. Exatamente. Paty, muito obrigada. Adorei, o pessoal adorou. A gente vai marcar essa live. As nossas lives geralmente são todas as terças, nesse horário. Olha que legal. Mais ou menos. Bacana. 19h30. Geralmente a Adri que pede para quando é com ela fazer às 19h30, né? Mas vai de acordo com o convidado, né? Então vamos marcar uma próxima sim. Não, se vocês quiserem, na próxima terça a gente volta a conversar. E então, também. Você tem disponibilidade? Tenho. Terça-feira para mim é tranquilo. Então vamos deixar marcado que a gente vai no aquecimento do tema. Que aí a gente fala da avaliação e dessa questão de onde procurar, sabe? Certo. Na rede pública, na rede privada, como que funciona isso? E aí também, no decorrer da semana, né? Se alguém for tendo questões, também deixa pra gente, né? Que a gente vai reunindo e vamos nos organizando. Durante a semana, vai mandando pergunta. A Lilian está perguntando onde pode te seguir. Se tem o seu Instagram. Tem, eu estou no Instagram. @ né, Patrícia Neumann. Escreve Neumann com 2 N's.
ponto Patrícia. AHSD, né? Que é a sigla de autousabilidade e superdotação. Mas Eu vou postar aqui para o pessoal. Isso, acho que fica mais fácil. Uhum. Então eu ia inclusive fazer o convite. E você depois me passa também as informações para o pessoal, quem quiser participar da pesquisa, né? As características, quem que é que eu divulgo aqui no Instagram também. Perfeito, vai ficar maravilhoso. Porque o estudo que eu faço sobre excitabilidade seria interessantíssimo ver no público com TEA. Olha, comparar os públicos. Excelente. Incrível, excelente. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu vou passar para você daí. Quando eu termino as lives, eu tenho uma mistura. Eu fico exausta, mas e fico muito agitada ao mesmo tempo. Eu vou para minha excitabilidade total, assim. Porque, cara, é alimento para a alma, sabe? É alimento para a mente. A gente se sente vivo, né? Tem uma vivacidade. Isso é muito inquietante, sabe? É muito legal. Obrigadão, Paty. Uma delícia ter você aqui. Também, tá? Agradeço a oportunidade, né, de estar aí com vocês. Depois convido todo mundo para me seguir também. Eu posto bastante informação sobre autousabilidade no meu Instagram. Ele é um Instagram profissional, né? Então é o meu trabalho falar. Então lá eu abordo muita coisa da área, indico leitura e também faço live. Quinta-feira eu vou estar lá, tá só para finalizar. Então, deixa eu fazer um marketing, pessoal. Claro, a gente adora. Olha, já temos compromisso para quinta, agora, gente. Tá? Quinta-feira agora, eu vou fazer uma live lá pelo meu Insta, tá? O pessoal que já tá ali, já me seguindo, eles pediram para falar de avaliação. Então, eu vou estar falando de avaliação multidimensional lá. Quem quiser já participar na quinta-feira, eu vou começar às 7h15, em torno de 7h15 até 8h15, tá? Aproximadamente. Tá. E aí, eu vou estar falando de algumas questões envolvidas de avaliação já por lá. Então eu vou colocar esse convite no meu story para chamar a galera. Legal, que já tem lá no meu Insta, daí se você quiser também partilhar, né? E aí, quem daqui quiser participar, puder na quinta, já pode sim começar a se inteirar da discussão e já trazer mais questões para a gente conversar terça. Também. Excelente, gente. Olha, que legal. Tô em êxtase, é muito bom. Opa, que bom. Isso é muito bom. Mas, Obrigadão, gente, boa noite, Paty. tá? Obrigadão, gente. Abraço. Não vou voltar mais, eu despeço de todo mundo aqui, junto com a Patrícia. Terça-feira a gente volta com ela e quinta-feira agora a gente vai lá assistir ela. Quem quiser, a gente se encontra lá na quinta, tá? Boa noite para todo mundo. Obrigada aí pela companhia e vamos junto. Vamos todo mundo junto. Um beijo. Tchau, beijo, tchau. Obrigada, Nos gente. revemos em breve.